prezados professores, estamos em mais uma TPC da Diretoria de Ensino de Sumaré, que você já vem discutindo vários temas, né? Hoje, nós vamos discutir um tema muito caro para todos nós, professores, porque faz parte do currículo, da base do currículo. Seria a competência leitora, né? A capacidade de leitura dos alunos, como desenvolver essa capacidade de leitura e a importância que isso tem, né, na sala de aula. É de extrema importância desenvolver a competência leitora, tanto a leitura como a escritura. Claro que uma não é sem a outra, porém, se nós não conseguirmos avançar com a leitura dos alunos, eles não vão compreender, eles vão continuar na decodificação. Então, a ideia aqui é discutirmos algumas possibilidades para fazer com alunos em sala de aula, em todas as disciplinas, mas que façam com que eles compreendam de fato, né? Que eles interpretem, que não somente decodifiquem, que faz parte do processo da decodificação, mas nós precisamos avançar com eles, né? O nosso foco de trabalho hoje é a formação do leitor. E aí a gente vem discutir um pouquinho o que seria a leitura, né? O conceito de leitura, definido por Isabel Soler, que é a autora que nós estamos nos baseando, e é claro que essa discussão não se esgota aqui, né? Existem muito mais possibilidades a serem trabalhadas, a serem discutidas, e nós começamos essa discussão na diretoria de ensino no dia 16 e 17 de agosto, onde nós chamamos um professor da sala de leitura e um professor que é PAC de língua portuguesa das escolas que tinham atribuído. Porém, as escolas que não tinham PAC e nem sala de leitura, vieram os coordenadores de equipe, os coordenadores pedagógicos, e que vão replicar essa formação para vocês aí na escola. Então, nós vamos conversar hoje, é um start para a discussão de vocês aí, em conjunto. Então, o que é leitura, né? Então, o conceito de leitura é esse. A leitura é um processo de interação entre leitor e texto. Nesse processo, tenta-se satisfazer, obter uma informação pertinente para os objetivos que gerem a leitura. Por que é uma interação entre leitor e texto? Porque é um processo cognitivo, mas também envolve particularidades do sujeito e também envolve o social. Ler é compreender. Só que aí é um mundo, né? Esse compreender. Compreender é, sobretudo, um processo de construção de significado sobre o texto que pretendemos compreender. Então, isso que é ler, é conseguir construir significado. A partir daí, nós vamos entender que estratégias teríamos para poder ler, porque ler se ensina e se aprende. Ninguém sabe ler desta forma que eu estou dizendo, que é a construção de significado, simplesmente porque ninguém ensinou, né? Precisa ensinar. Então, uma dica para vocês seria as estratégias de leitura. O que são as estratégias, então? A Angela Kleiman, que é uma professora da Unicamp, muito famosa e conceituada na área, ela fala o seguinte, que as estratégias de leitura podem ser classificadas como estratégias cognitivas e metacognitivas. O que seria isso? Então, as estratégias metacognitivas são operações inconscientes do leitor. Ou seja, é inconsciente, ele não sabe que ele faz,
né? Ele não tem essa consciência de que ele faz isso. Então, cognitivas são aquelas que não chegam ao nível de consciente com perspectivas de utilização das mesmas para alcance dos objetivos da leitura. É possível considerar o próprio ato de decodificação, que implica em realizar a relação entre palavras impressas e sons que representam. Está no âmbito das estratégias de leitura. Então, nós vamos conversar daqui a pouquinho com os nossos colegas dos anos iniciais, que vão falar um pouquinho desse processo de decodificação também. Então, quando o aluno decodifica, faz parte do processo de alfabetização, decodificação. É quando ele pega o signo, a imagem, e liga a um significado, a uma palavra, a um objeto. Porém, ele não tem a consciência, o nível de consciência que ele faz isso. Já as estratégias metacognitivas são relacionadas à metacognição, ou seja, a capacidade do leitor de conhecer o próprio conhecimento. Então, diferente das cognitivas, ele sabe o que ele faz, ele tem consciência do que ele faz. Ele tem de pensar sobre a atuação, de planejá-la e regular a atuação inteligente. Isso na visão de Barbosa, Rodrigues e Oliveira, né? Então, as estratégias metacognitivas são aquelas operações sobre as quais temos controle, no sentido de podemos dizer, quando lemos sem entender nada um texto e de sabermos a finalidade da leitura. Então, pode ser que eu não conheça nada do assunto, mas eu, como uma leitora proficiente, tem vários nomes para isso, né? Eu consigo, eu não sei do assunto, mas eu consigo ler o texto e tentar procurar estabelecer relações, né? Significado. As estratégias, elas também podem ser conhecidas na visão da Kleinman, tá? Então, a Kleinman classifica assim. Ela destaca que a capacidade de construir uma estrutura, de inferir ou de atribuir uma intenção ao que foi transmitido pelo autor, de contar o texto com as suas próprias palavras, fazer paráfrases, assim como ser capaz de responder perguntas sobre o texto, de fazer um resumo. Então, ela destaca a identificação de letras, relação entre palavras, frases e o texto como um todo, e atinge a compreensão leitora. Então, para Kleinman, o que seria imprescindível? Que o aluno consiga ler um texto e falar sobre ele, pode ser oralmente, pode ser um texto escrito, é um processo cognitivo de síntese. Então, quando ele consegue chegar nesse nível de resumir, ele está desenvolvendo cognitivamente. Tá? E isso é uma estratégia que o professor pode utilizar para que ele possa compreender, primeiro, pode ser a parte do texto, parágrafos, ou imagens, e depois o conteúdo global, todo o texto. Então, é um processo. Ele pode não compreender o texto de imediato, mas você pode levá-lo por partes, compreende parte, até chegar no todo, que a gente fala que é o conteúdo global do texto, né? Agora, a Solé, ela fala o seguinte, que ela chama de procedimentos, considerando o leitor ativo, de incentivar esse leitor durante o processo de leitura. Só que um leitor ativo é aquele que eu disse para vocês que ele sabe, ele tem consciência do que ele está fazendo. Ele também sabe fazer isso sozinho. Então, quando o professor pede para fazer uma pesquisa, para estudar, ele sabe fazer isso.
Então, a gente precisa ensinar os alunos a lerem. Então, a Isabel Soler, vocês têm esse livro aí na biblioteca das escolas, de muitas escolas vocês vão localizar, ela diz o seguinte, que um leitor ativo, o que ele faz? Como que ela define isso? Ele processa e atribui significado àquilo que está escrito em uma página. Pode não ser um texto escrito, pode ser uma imagem, né? Atribuímos significados a partir de nossos conhecimentos prévios, a partir daquilo que já sabemos, do que faz parte da nossa bagagem de conhecimento. Então, o que a gente define como conhecimento prévio? É aquilo que é meu, que é singular, é meu, mas também é o meu conhecimento. Por exemplo, aqui a gente tem conhecimento prévio. O que seria, né? Por meio da interação durante toda a vida, as pessoas podem aprender, constroem representações da realidade, dos elementos constitutivos da nossa cultura, entendido em sentido amplo, valores, sistemas conceituais, ideologias, sistemas de comunicação e procedimentos. Então, o conhecimento prévio não diz respeito só ao que a gente aprende na escola. Vai muito além disso, né? Então, é também o que a gente aprende na escola, é também o que a gente aprende no nosso dia a dia, e é também o que a gente sente sobre as coisas, as nossas crenças, os valores que nós temos, que nós aprendemos na nossa casa, e sabemos que quando tem uma classe de 30, 40 alunos, nós temos pessoas, e essas pessoas, elas têm conhecimentos prévios diferentes. Elas têm experiências diferentes. Então, a gente não pode pressupor que todos vão interpretar, entender da mesma forma, porque isso depende muito de cada um. Porque a interpretação depende dessa relação entre o texto e o leitor. E quando há essa relação, ele emite julgamentos, mas são julgamentos baseados nos valores que ele tem, nas crenças que ele tem. Então, o Paulo Freire, ele também fala sobre conhecimento prévio. E aí a gente tem aqui uma citação muito famosa dele, e que ele define isso. Então, refiro-me a que a leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra. De alguma maneira, porém, podemos ir mais longe e dizer que as leituras da palavra não é apenas precedida do mundo, mas, por certa forma de escrevê-lo ou reescrevê-lo, quer dizer, de transformá-lo através de nossa prática consciente. Ele também está tratando aqui de um leitor ativo, porque é uma pessoa que tem consciência do que ela faz, tá? Então, a gente traz aqui o Bakhtin, que concorda com isso. Ele diz o seguinte, que há uma relação também entre quem lê, por exemplo, e quem recebe o texto, tá? Ou quem escreve, quem lê o texto. Então, o ouvinte que recebe e compreende a significação linguística de um discurso, simultaneamente, para este discurso, existe uma atitude responsiva. O que seria isso? É algo que é cognitivo, tá? Mas também está ligado ao que o sujeito tem de particular singularidade, né? Então, ele concorda, ele discorda, total ou parcialmente, completa, adapta. Então, quando nós escutamos um texto, lemos um texto, a gente vai fazendo já pré-julgamentos. É isso que o Bakhtin fala.
E aí, quando a gente fala de texto, texto é a base de todas as disciplinas da escola. Essa que é a realidade. O que a gente estuda em língua portuguesa, em matemática, em história, em geografia, em todos os componentes curriculares? A nossa base é o texto. Não importa se é um texto verbal, é uma imagem, é o texto. E aí nós colocamos aqui como gêneros. Esses discursos presentes na escola estão presentes por meio de gêneros, tá? Textuais, que a gente chama os gêneros do discurso. Mas eles também podem ser o quê? Multimodal ou multissemiótico. O que quer dizer isso? É quando um texto carrega mais de uma linguagem. Por exemplo, eu tenho um texto escrito, não é um texto multissemiótico, tá? Porque carrega apenas uma linguagem. Eu tenho uma música, já é um texto multissemiótico. Tenho uma charge, é um texto multissemiótico, porque carrega duas linguagens. Então, um texto multimodal multissemiótico é aquele que recorre a mais de uma modalidade de linguagem ou de um sistema de signos e símbolos, tá? Ou semioses em sua composição. Então, por exemplo, a língua oral e escrita, né? Linguagem verbal, linguagem corporal, gestualidade, danças, performance, vestimentas, modalidade gestual, áudio que acompanha a música e outros sons não verbais, modalidade sonora, imagens estáticas e em movimento, fotos, ilustrações, grafismos, vídeos, animações, modalidades visuais compõem hoje os textos da contemporaneidade, tanto em veículos impressos como principalmente nas mídias analógicas e digitais. Então, hoje, o que nós mais nos deparamos é com esse tipo de texto multissemiótico, que carrega mais de uma linguagem, tá? Então, na internet está cheio disso também. Aqui a gente já passa para um outro passo, né? O que eu poderia fazer com o aluno, por exemplo, para que ele possa aprender a ler? O que eu posso fazer quando eu chego com algo na sala de aula, por exemplo? Então, existem alguns passos. Aqui eu trouxe alguns passos da Angela Kleiman, que ela é uma estudiosa da área, e ela nos instiga a pensar sobre isso. Mas eu queria deixar claro que não existe só essa estudiosa e não existe só esses procedimentos. Jamais a gente esgota essa discussão, que é uma discussão muito ampla e complexa, tá? Então, pouco tempo. Então, na verdade, o que a gente está falando hoje é uma forma de que vocês comecem a discutir sobre isso nas escolas, e aí, com a replicação nas ATPCs, pelas professoras coordenadoras, pelas professoras da sala de leitura, pelas professoras PAC de língua portuguesa, vocês possam se apropriar mais ainda dessa discussão e também procurar por outras ideias, outros estudiosos, por que não? O que importa é que nós ensinemos os alunos a lerem, eles precisam aprender. Então, uma ideia da Angela Kleiman para motivar a leitura. Então, você, por exemplo, você chega com um texto e você não fala para ele nada que vai estudar texto. Simplesmente começa uma conversa descontraída, começa a puxar o assunto, e depois que vocês falaram um pouco sobre a temática, aí sim você introduz o texto que você trouxe. Essa é uma forma, mas não é a única forma, né? Então, outra forma é você pedir, por exemplo, uma leitura silenciosa, pede para o aluno, olha, sublinha as palavras que vocês não sabem, para depois vocês procurarem no dicionário, fazerem uma pesquisa, ou pede para o aluno uma leitura em voz alta,
ou para alguns alunos que você escolher, ou por todos os alunos. Outra opção para motivar a leitura é uma leitura em voz alta pelo professor. Só que lembrando, o professor lê, mas sempre ele lê com objetivo e sempre os alunos leem com objetivo. Eu quero que vocês leiam esse texto para... Qual é o objetivo dessa leitura? Eu sempre peço uma leitura com objetivo. Eu quero que vocês leiam esse texto porque nós vamos grifar os adjetivos, os verbos. Vamos grifar os... Por exemplo, vamos dar um exemplo de outra área. Vamos grifar as bactérias que aparecem no texto. Então, assim, sempre tem que haver uma leitura acompanhada de um objetivo. Qual é o objetivo? Então, a elaboração de perguntas sobre o texto por parte do professor. Aqui é um exemplo muito simples, não será sempre essas perguntas, é óbvio, depende de cada texto, de cada disciplina, e aí o professor vai estudar esse texto e vai fazer essas perguntas durante o desenvolvimento da leitura, né? Para ver se de fato os alunos compreenderam ou não. E se não compreenderam? Onde ocorreu a história? Quando? A quem? E outras perguntas que estão explícitas. Explícitas, a gente fala quando está escrita no texto. Eu encontro a palavra lá no texto que eu quero. Aí fala, aluno, quando que ocorreu a história? Ah, dá uma olhadinha. E vai tentando fazer com que ele chegue ao entendimento. Mas caso ele não consiga, você pode falar, olha o segundo parágrafo, dá uma olhadinha, a terceira linha. Mas a ideia é que ele chegue. Se ele não chega, aí sim você vai dando pistas para que ele chegue, né? E também, o que pode se fazer? Reprodução do texto, né? Ou uma atividade de redação sobre o tema. Então, são algumas ideias para motivar a vontade de ler. Então, você pode dar uma redação sobre o assunto, você pode pedir para pesquisar. Então, essas são algumas formas. É claro que não existem só essas, e elas estão numeradas aí como uma forma de organização. Elas não são feitas de 1 a 6. Não existe essa ordem cronológica. Elas podem ser feitas de 1 a 6, mas elas podem ser modificadas, tá? De acordo com a estratégia que o professor gostaria de utilizar e o objetivo da aula. Aqui, nós vamos ver algumas estratégias conforme Solé. A Solé coloca que os passos 5 e 6 são desenvolvidos durante a leitura com os alunos, tá? Então, por exemplo, a estratégia 1 seria compreender os propósitos implícitos e explícitos que estão no texto. Então, o explícito está escrito, eu encontro no texto. Agora, o implícito exige muito mais do aluno, exige já a metacognição. O ideal seria a metacognição, porque o aluno ele vai além da decodificação, né? Então, ele sabe ler, ele é ativo. Quando o professor manda ele ler, ele tem consciência de como ele deve fazer. Então, os implícitos já são mais complexos. Então, não é fácil ler implícitos. Por quê? Porque implícito não está escrita a palavra ali no texto, mas está escrito sim. E você vai entender isso com a significação. Mas se a pessoa não processa essa significação, ela não compreende. E isso está ligado a quê? Ao que eu disse anteriormente, aos valores, às crenças de cada um.
à singularidade de cada um, ao conhecimento prévio de cada um. Então, por exemplo, o 2, ativar e aportar a leitura dos conhecimentos prévios relevantes para o conteúdo em questão. O que eu sei do texto? O que eu sei sobre os conteúdos que possam ser úteis para mim? Que outras coisas sei que possam ajudar sobre o autor, sobre o gênero do texto, ou tipo de texto. Só que aqui a gente já tem o quê? Uma pessoa ativa, que na hora da leitura ela já consegue fazer esses questionamentos. É uma pessoa que vai além da decodificação, tá? Então, aqueles passos anteriores que eu mostrei, você precisa ensinar o aluno a fazer para chegar nesse nível aqui de leitura. No 3, a gente observa, por exemplo, que dirigir a atenção ao fundamental em detrimento do que parece ser trivial, em função dos propósitos perseguidos. Qual que é o objetivo da leitura? Que informações posso considerar pouco relevantes por sua redundância, seu detalhe, por serem pouco pertinentes para o propósito que persigo. Aqui seria o quê? Seria a gente verificar o que é principal, a ideia principal do texto. E a secundária, ou as secundárias? Essa seria a ideia de ensinar o aluno ver o que é o tema e o assunto do texto. Porque tema e assunto não são a mesma coisa. Então, e eles não vão chegar nisso do nada, né? E então eu tenho que começar desta forma. Então, o que é o mais importante do texto? Então, aí eu vou estar ensinando para ele o que é mais importante, que seria a ideia principal, e o que também é importante, mas fica em segundo plano, né? No 4, avaliar a consistência interna do conteúdo expressado pelo texto e por sua compatibilidade com o conhecimento prévio e com o sentido comum. Este texto tem sentido? As ideias expressadas no mesmo têm coerência? É discrepante com o que eu penso, embora siga uma estrutura de argumentação lógica? Entende-se o que quer exprimir? Que dificuldades apresenta? Essas são perguntas que o professor pode fazer para direcionar, que ele vai direcionando, mas são perguntas que o aluno pode aprender, um leitor experiente, para ele fazer sozinho também. Então, a gente está num patamar que a gente precisa inicialmente ensinar a ler. E depois, sim, nós teremos esses leitores ativos, esses leitores proficientes ou experientes, como vocês queiram chamar, tá? Então, no 5, comprovar continuamente se a compreensão ocorre mediante a revisão e recapitulação periódica e autointerrogação. Então, o que se espera? Que o professor faça questionamentos à medida que vai lendo o texto para confirmar se os alunos estão compreendendo ou não. Isso é uma estratégia utilizada durante a leitura. Você está lendo o texto, o título, né? Ou um capítulo, ou um subtítulo, fazendo perguntas para os alunos. Então, qual que é a ideia fundamental que eu extraio daqui? Posso reconstruir os argumentos expostos? Posso reconstruir as ideias? Tem a compreensão adequada dos mesmos? Isso já é um leitor experiente capaz de fazer essas perguntas para si mesmo. Mas, inicialmente, nós temos que ensinar os alunos. No 6, elaborar e provar inferências de vários tipos, como interpretações, hipóteses, previsões e conclusões. Isso nós usamos em todas as disciplinas. Qual poderá ser o final do romance?
O que sugeriria para resolver o problema exposto aqui? Qual poderia ser a hipótese, o significado desta palavra que me é desconhecida? O que pode acontecer com o personagem? Mas e quando a gente trata de um texto de ciências da natureza, por exemplo? Ou um texto de química, um texto de matemática? Que tipo de perguntas a gente poderia fazer para a compreensão do texto? Então, é isso que a gente tem que pensar. Quando a gente vai ensinar a ler, a gente precisa estudar antes, preparar a aula. Eu sei que vocês fazem os seus planos de aula, realmente, isso é muito importante. E uma aula de leitura, ela também deve ser uma aula elaborada, preparada, planejada. Eu não posso simplesmente chegar, então, gente, lê o texto aí. Mas eu tenho que falar, leia o texto porque eu quero que vocês façam alguma coisa com esse texto, né? Leia o texto e procure as palavras que vocês não sabem e aí vocês vão pesquisar na internet, no celular de vocês, ou no dicionário. E aí existem milhões de possibilidades, tá? Eu estou dando alguns pequenos exemplos. Agora, como eu disse, toda leitura tem que ter um objetivo. Então, ler para obter uma informação precisa. Localizar algum dado no texto. Aí a gente pode falar de matemática, a gente pode falar ciências da natureza, humanas, né? Todas as disciplinas. Então, busca de um número de telefone em uma lista telefônica, consultar um jornal, descobrir o horário que é o cinema, né? Para que passa o filme, consulta de dicionário, enciclopédia ou na internet, etc. Ler para seguir instruções é um objetivo também. Então, a gente pode pensar num jogo, no manual, numa receita, em várias possibilidades aqui. Então, matemática, educação física, podem trabalhar com esse objetivo, né, de seguir instruções. Mas também na língua portuguesa, também na matemática, também é possível nas outras disciplinas. Você quer que o aluno desenvolva um experimento de laboratório, por exemplo. Também pode ser instruções de uma pesquisa, instruções de um projeto científico. Ler para obter uma informação de caráter geral. Então, aí você quer saber o quê? Do que trata um texto. Saber o que acontece e ver se interessa continuar lendo ou não. Aí é um exemplo, ó. Quando a gente pega um jornal, nós que somos leitores experientes, nós lemos o quê? O título das notícias e vamos ver lá o que interessa para eu ler. Então, isso também é uma estratégia que precisa ser ensinada. Ler para aprender. Claro que sempre aprendemos, né? Mas nesse caso, o objetivo é ampliar os conhecimentos que dispomos a partir de um texto determinado. Então, o que a gente faz na escola? A gente lê para aprender. É isso que a gente faz na escola. Sempre. Mas é um objetivo de leitura, mas a gente também tem os outros objetivos de leitura. Ler para revisar um próprio texto, né? Quem escreveu vai reler, ou ver o que aprendeu sobre aquilo. Ler por prazer é algo pessoal, porém, ler por prazer a gente já está no nível maravilhoso, porque o aluno já é experiente, proficiente, ele já sabe ler sozinho, sabe escolher o que ele quer, né? Então, assim, gostaríamos que todos estivessem nesse nível, mas eles não estão. E principalmente depois dessa pandemia, que eles ficaram 2 anos fora da escola, eles realmente dificilmente pegam livros para ler. Então, a gente tem que ser um modelo de leitor também para os alunos, né? E a gente tem que instigar. Ler para comunicar um texto a um auditório
discurso, conferência, poesia, uma apresentação, você pede para o aluno fazer um seminário. Então, ler com o objetivo de realizar algo, realizar um seminário, uma conferência, ou um debate. Ler para praticar em voz alta. Então, aqui a gente pode falar da fluência leitora. Pretende-se que os alunos leiam com clareza, rapidez, fluência e correção, pronunciando adequadamente, respeitando normas de pontuação e entonação requerida. Esse é o leitor experiente. Então, assim, a gente precisa ensinar a pronunciar as palavras, com clareza a dicção, a pontuação, a entonação da leitura, e tudo isso é ensinado. Ler para verificar o que se aprendeu implica na compreensão parcial ou total de um texto. Mas isso é feito quando? Depois da leitura. Alunos respondem perguntas, recapitulando ou fazem um resumo, uma síntese. Agora eu gostaria que vocês lessem essa imagem. Vou deixar essa imagem aí, 2 minutinhos para vocês lerem, para nós conversarmos um pouquinho. Então, professores, vocês leram a charge. Agora eu vou convidar o meu colega João, de História, para a gente discutir sobre esta charge, sobre a leitura de vocês, que vocês fizeram. Oi, João. Olá, Ângela. Olá a todos. Bom estar aqui podendo contribuir com vocês. Já faz algum tempinho que a gente não conversava. Agradeço o convite, Ângela, para a gente poder participar dessa TPC e para falar sobre um tema que é de extrema importância, que é a questão da leitura. Todos já sabem, não vou ficar repetindo, mas leitura não está relacionada a uma área de conhecimento ou uma disciplina. Ela tem importância vital para todas as disciplinas, certo? E no caso aqui, nós vamos trabalhar hoje com a leitura da charge, certo? É uma das estratégias que sempre gostei, mesmo nas ATPCs, o pessoal de História sabe que eu sempre usava da charge. Em sala de aula, eu acho que a gente pode estar usando a charge de diversas maneiras. Particularmente, eu usava muito como uma checagem de conhecimentos prévios, onde você, ao apresentar um tema, você leva uma charge para ter essa noção do conhecimento que os alunos trazem do tema. No caso da charge apresentada aqui, eu acho que é uma situação que todos os alunos vão apresentar alguma leitura dela pelo conhecimento de vida, certo? Eu diria que não é uma charge também que fica restrita às disciplinas da área de ciências humanas ou, em particular, da história. E você pode usá-la também como a checagem, depois de ter trabalhado o tema, uma checagem dos conhecimentos que os alunos adquiriram em relação ao tema. Vou tentar fazer aqui uma leitura baseada na história, como um professor de história. O primeiro ponto aqui que é importantíssimo para se ter um entendimento da charge é o título. Sem o título, você dificilmente faria uma leitura adequada. E o título aqui, Feriado, Dia da Consciência Negra. E que a charge nos traz é uma grande massa, um grande número de pessoas
brancas, aqui estão rosadas, mas brancas, descansando, aproveitando o feriado da consciência negra, enquanto uma minoria negra trabalha para conseguir seu sustento. Nesse momento, a gente já poderia estar abordando aqui a questão da representação na quantidade da população, porque hoje nós sabemos que a população negra, embora seja tratada muitas vezes como minoria, não é. Os últimos dados colocam entre 54% e 56% da população brasileira como negra ou parda, então daria para fazer uma discussão nesse sentido, daria para se discutir também essa questão de que a comemoração do dia está servindo a quem, de acordo com a representação da charge, quem está se beneficiando de uma data extremamente importante. E aí a gente poderia tratar, também não dá para deixar, da questão do racismo estrutural, porque muitos alunos podem olhar para essa charge e achar que é natural. Qual o problema em estarem trabalhando? Olha, estão conseguindo ganhar um dinheirinho, mesmo num feriado. Mas isso não é natural. Se nós, como foi dito antes, nós temos grande parte da população brasileira negra, por que entre os que estão representados aí como aproveitando o dia, nós não podemos notar essa parcela da população? Será que isso é um retrato da nossa sociedade ou não? Certo? É importante aqui que aceitarmos opiniões diversas, porque, como a gente já disse no início, esses alunos trazem um conhecimento de vida, mas é importante que no final o professor tenha conhecimento para fazer um fechamento e não permitir que se naturalize, que fique como, normal, está trabalhando, está bem, está conseguindo ganhar o sustento no momento que o desemprego é alto. Então, assim, é importantíssimo, nesse caso, que o professor não permita que haja uma naturalização ou uma reprodução, uma continuidade do que nós temos, de certa forma, na nossa sociedade. A gente também pode compreender os propósitos implícitos, que é a estratégia aqui que a gente está usando como objetivo também, né? Ou se não, a gente também pode avaliar a consistência interna do conteúdo expressado do texto, que foi uma das estratégias apresentadas, né? Então, ver esse conhecimento prévio com o senso comum, né, João? Ver o que eles sabem, o que eles conhecem do assunto, e também os conhecimentos escolares, né? Que é o componente de outros componentes curriculares que agregam. Perfeito, Ângela. No caso, você já deve ter tratado disso, mas a questão de ter consciente do que você quer, dos objetivos que você quer atingir com o uso da charge ou de outras estratégias de leitura. Assim, que a gente observa de uma análise assim da charge no campo da imagem aqui, a gente pode ver uma massa maior, uma maioria, né? Uma massa rosa e alguns pontos pretos, negros, em contrapartida na areia, né? Que dá uma ideia de minoria e maioria. Aqui, nessa charge, daria para fazer o quê? Ler para aprender, porque envolve a temática que o João comentou, né? E também ler para verificar o que se compreendeu, no caso. Porque a gente quer saber o sentido global, porque a gente precisa ler o título, como o João falou, e as imagens para poder ter esse todo. E esse todo não é simples, é complexo. É uma temática que está na vida, como o João comentou, né? E aí, o que a gente entende? Que a gente precisa dos conhecimentos dos outros componentes curriculares para poder discutir com propriedade um tipo de charge desse, né? Então, é isso que a gente queria mostrar para vocês hoje, tá? Um start para a discussão. E aí a gente vai ter a parte 2 dessa ATPC, que vai ser realizada com os professores dos anos iniciais do núcleo pedagógico. Muito obrigada. Muito obrigada, João. Eu agradeço por ter
podido participar. Um abraço a todos os professores. Muito obrigado, Ângela.